Eliseu, o homem de Deus, parte final, 7/7, por Hamilton Smith. 2 Reis 8 e 9. Os 7 anos de fome, 2 Reis 8, versículos de 1 a 6. O cerco de Samaria, com todos os seus horrores e a graça de Deus em toda a sua plenitude, foram logo esquecidos. Nem a miséria suportada, nem a graça recebida devolveram à nação a Jeová seu Deus. Porém, Deus não abandona o seu povo. Ele ainda intervém em seu favor, mesmo quando é por meio da punição enviada por causa de sua maldade. É por isso que ouvimos Eliseu dizer, abre aspas, Jeová chamou fome, fecha aspas. Não só é revelado ao profeta que virá uma fome, mas é enviado diretamente por Deus, demonstrando a verdade desta palavra. Abre aspas, pois o Senhor Deus nada fará sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fecha aspas, Amós 3, versículo 7. Além disso, é revelado a Eliseu que se Deus pune o seu povo, ele também estabelece um limite para a prova. A fome vai pesar no país por 7 anos. Não é o caso hoje na história da igreja ou das pessoas? Lemos sobre a igreja em Esmirna, abre aspas, dizendo, tereis tribulação, mas será limitada a 10 dias, fecha aspas, Apocalipse 2, versículo 10. Da mesma forma, se houver necessidade de cada filho de Deus passar por vários testes, eles durarão apenas um pouco. 1 Pedro 1, versículo 6. Aprendemos então que se o Senhor clama pela fome por causa da baixa condição da nação, Ele cuidará dos fiéis durante a provação. Assim, mais uma vez, vemos a graça de Deus para com a sunamita. Essa mulher piedosa que cuidou do profeta nos dias de prosperidade é agora advertida e instruída pelo profeta que, nos dias de adversidade, haverá fome. Aparentemente, suas circunstâncias mudaram. Parece que agora ela é viúva com apenas um filho. Disseram-lhe para deixar o país durante os anos de fome. Após 7 anos, ela retorna ao país de Israel e implora ao rei por sua casa e terra. O rei está conversando com Geazi, o ex-servo do homem de Deus. Suas circunstâncias aparentemente também mudaram. Anos antes ele cobiçou olivais, vinhas, ovelhas, bois, servas e servos. E graças às suas posses subiu na hierarquia social para se tornar associado e companheiro do rei. O rei fica feliz em ouvir as maravilhas que Eliseu havia feito. Geazi está na companhia dos grandes desse mundo. Mas, para falar dessas maravilhas, é necessário que ele volte, em pensamento, a outros dias, quando era companheiro do humilde homem de Deus. As maravilhas que Eliseu fez são apenas uma memória para Geazi. No entanto, é possível que uma obra da graça tenha sido produzida no coração de Geazi, levando seus pensamentos desde as riquezas terrenas que ele adquiriu até as bênçãos espirituais que ele perdeu. Em qualquer caso, ele se torna uma testemunha da graça de Deus diante do rei, manifestada nas maravilhas que Eliseu fez. Além disso, Deus o usa para retornar à sunamita sua casa e terras, assim como ele havia usado Eliseu para avisá-la de que deveria abandoná-los. Mas quanto à maneira como esses homens são usados difere. Deus usa Eliseu como um amigo que vive em sua privacidade e conhece seus segredos. Geazi, no entanto, é usado como amigo íntimo de um rei mau. Eliseu fala como alguém que tem a inteligência do pensamento de Deus. Geazi fala de acordo com as circunstâncias. Porque enquanto recontava as memórias do tempo gasto no serviço de Eliseu,
A mulher e seu filho, que haviam se beneficiado da maior das maravilhas, aparecem diante do rei. Deus usa essa coincidência aparentemente estranha para devolver sua propriedade a Sunamita. Não será de outra forma em um dia ainda futuro que o remanescente piedoso de Israel, do qual a Sunamita é também uma figura, como esta mulher que conheceu a graça de Deus, o remanescente piedoso será levado para a terra da graça, na terra de sua herança, e receberá na abundância de bênçãos tudo o que havia perdido durante o tempo de seu exílio do país de seus pais. É notável ver Deus usar os homens, sejam eles profetas, servos ou reis, e por trás de cada circunstância e coincidência, fazer todas as coisas funcionarem para o bem, isto é, aqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. O rei da Síria, 2 Reis 8, versículos 7 a 15. O serviço de Eliseu não se limita a Israel e sua terra. Lemos que ele então foi para Damasco, e o encontramos entre os gentios. Ben-Hadad, rei da Síria, está doente. Em sua doença, ele reconhece e honra o homem de Deus. Na prosperidade, o rei enviou um grande exército para capturá-lo. Doente, envia um grande presente para homenageá-lo. Quando tudo vai bem, ele tenta cercar Eliseu para destruí-lo. Quando está doente, procura reconciliar-se com ele para ajudá-lo. Impulsionado pela necessidade, ele reconhece a autoridade do homem de Deus que até então desprezava. Assim é o homem e assim são os nossos corações. O mundo, quando confrontado com qualquer calamidade terrível, está disposto de uma maneira extrema a reconhecer Deus e se voltar para Ele. Por desgraça, até mesmo o crente pode andar casualmente sem se preocupar muito com as nossas dificuldades. Devemos nos voltar para Deus e faremos bem em fazê-lo. E que felicidade ter um Deus misericordioso a quem podemos recorrer. Mas vale infinitamente mais, como Enoque em outro tempo, andar com Deus e depois, como o apóstolo Paulo pôde dizer, abre aspas, aprendi a estar contente, seja qual for a minha situação. Sei viver com humildade e sei ter abundância. Em tudo e por tudo me ensino, tanto a ser saciado como a ter fome, tanto a ter abundância como ter necessidade. Filipenses 4, versículos 11 e 12. Se viver com humildade, faremos bem em fazê-lo. E que felicidade, outra vez digo, ter um Deus misericordioso a quem recorrer. Eliseu era evidentemente alguém que andava com Deus e recebia suas comunicações. É por isso que ele pôde dizer, em resposta ao mensageiro, abre aspas, vá, diga-lhe, você certamente vai se curar, fecha aspas. Não havia nada fatal para esta doença, mas o profeta acrescenta, abre aspas, Jeová me mostrou que ele certamente morrerá, fecha aspas. Eliseu deu a entender que Ben-Hadad iria morrer, mas não de sua doença. Ao dar essa mensagem, o profeta é visivelmente afetado, prevendo toda a miséria que sobrevirá ao povo de Deus, ele chora. Azael, pensando no crime de seu mestre, sente-se incomodado na presença do homem de Deus. Sua consciência o admoesta e pergunta, abre aspas, por que meu senhor está chorando? Fecha aspas. A resposta de Eliseu mostra claramente que suas lágrimas não foram causadas pela doença do rei, nem pela maldade de Azael, mas pelos sofrimentos que o povo de Deus suportará desde Azael. Eliseu termina seu ministério público chorando por um povo que permaneceu insensível a todos os seus milagres da graça.
Ele, portanto, preanuncia o seu Senhor infinitamente maior do que ele, que nos últimos dias do seu ministério de graça chorou pela cidade que rejeitou sua graça e desprezou o seu amor. Lucas 19, versículo 41. Ele que poderia dizer às mulheres de Jerusalém, abre aspas, não chores por mim, mas chore por vocês e por seus filhos, pois eis que dias virão em que dirão bem-aventurados as estéreis e os ventres que não conceberam, e os seios que não amamentaram. Fecha aspas, Lucas 23, versículos 28 e 29. Com o mesmo espírito, Eliseu, conhecendo a carreira futura de Azael, prevê as profundezas da maldade e crueldade em que ele cairá. Eu sei, disse o profeta, o mal que fará aos filhos de Israel. Você vai colocar fogo em suas fortalezas, você vai matar seus jovens com a espada, e você vai esmagar seus filhos, e você vai abrir a barriga de suas mulheres grávidas. Azael exclama sua indignação, dizendo que ele não é um cachorro para agir com tal crueldade e brutalidade. Seu protesto é certamente absolutamente sincero. Tais fatos talvez fossem, naquele momento, totalmente alheios a seus pensamentos e odiosos aos seus olhos. Ele não conhecia seu próprio coração. Ele não sabia que o coração é enganoso e perverso acima de todas as coisas. Jeremias 17, versículo 9. Como tantas vezes conosco, ele não percebeu o abismo da maldade e da crueldade do coração que está contido por tantas barreiras, até que, apaixonado pelas circunstâncias que deram origem à ocasião, ele se revelou em todo o seu horror. Em vez de perguntar o que é o seu criado, esse cachorro, Azael teria se saído melhor, como nós também faríamos melhor, colocando-se no chão da mulher Ciro-Fenícia, que reconhecia que ela era, na verdade, um cachorro. Na história de Azael, as circunstâncias do momento eram propícias para manifestar a maldade do seu coração. É por isso que Eliseu apenas responde: Jeová me mostrou que você será o rei da Síria. Sem outra palavra, Azael foi embora e foi ao seu senhor. Ele age como um hipócrita perante o rei, dando-lhe uma parte da mensagem de Eliseu, mas escondendo o fato de que certamente morreria. A ocasião se apresentou para este assassino. Como primeiro-ministro, ele teve acesso ao rei e a doença ofereceu uma oportunidade favorável para um homem inescrupuloso usurpar o trono. A perspectiva de exercer poder discricionário como monarca reinante exerceu uma atração tão irresistível sobre Azael que ele estava disposto a tramar um assassinato para alcançar seus objetivos. A doença e a fraqueza do rei fizeram o crime parecer tão fácil. A doença seria um meio muito simples de encobrir o crime. Todos sabiam que o rei estava doente e havia enviado um primeiro-ministro ou profeta para saber se ele morreria. Ninguém precisava saber o que Eliseu havia dito a Azael. O que poderia ser mais fácil do que pegar um pano, molhar na água e sufocar o rei indefeso, já debilitado pela doença, e depois espalhar a notícia de que a doença havia acabado com sua vida? Foi o que aconteceu. O primeiro-ministro tornou-se um assassino e o assassino um usurpador do trono. O homem que se apropria de um trono por assassinato não hesitará em mantê-lo pela violência e crueldade. Como Eliseu previu, Azael trará fogo e espada ao povo de Deus. A unção de Jeú, 2 Reis, capítulo 9. Os grandes milagres de Eliseu, testemunhos da graça de Deus a uma nação culpada, foram todos em vão.
Israel não se recusa a se converter de ídolos ao Deus vivo. O profeta pôde chorar sobre os infortúnios que sobrevirão à nação. Pôde dizer as misérias que resultarão, e pôde ser usado para designar os instrumentos que executarão o julgamento. Mas, embora alcance uma idade avançada, não ouvimos mais sobre milagres. Assim, Eliseu envia um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, de acordo com a palavra de Deus. O servo deve cumprir sua missão de tal forma que mostre claramente que Eliseu não tem nada em comum com Jeú, porque uma vez que a mensagem é dada, ele deve abrir a porta, fugir e não esperar. O servo teve que fazer suas declarações a Jeú. Primeiro, que Deus o havia ungido para ser rei sobre Israel. O povo de Jeová, mais tarde, que ele ferisse a casa de Acabe e assim vingasse o sangue de seus servos e dos profetas de Deus, derramado pela maldosa rainha Jezabel. Alcançar a realeza era perfeitamente adequado às ambições de Jeú. Ferir a casa de Acabe pareceu sábio para ele estabelecer seu trono. É por isso que ele executa as diretrizes de Deus com toda a energia e zelo possível. Mas os motivos não eram de Deus. Deus lidou com o mal, vingando o sangue de seus servos e mantendo a sua própria glória. Jeú se desligou de todos os seus propósitos pessoais, mas é totalmente indiferente quando acha sábio fechar os olhos. Assim, sem misericórdia, ele vingará os pecados da casa de Acabe, mas sem punir os da casa de Jeroboão. Ele aboliu a adoração a Baal, mas manteve os bezerros de ouro. Sua mão estava pronta para empunhar a espada contra os inimigos de Deus quando ele servia os seus próprios propósitos. Seu coração era totalmente indiferente à lei de Deus. Assim lemos, abre aspas, mas Jeú não se importou em andar de todo o coração na lei de Jeová, Deus de Israel. Capítulo 10, versículo 31. Deus, em seu justo julgamento, mesmo quando usa Jeú para cuidar da casa perversa de Acabe, não é indiferente aos motivos mistos que o moviam, nem ao fato de que, ao executar a vingança de Deus, ele simplesmente se deixou levar pelas inclinações de seu coração, cruel para alcançar seus próprios objetivos. Se Deus precisa agir para julgar, é uma obra estranha. Se Jeú começa a lidar com o mal, é uma obra segundo o seu coração. Por esta razão, embora Deus o use para executar o julgamento sobre Israel, ele diz por meio de Oséias, abre aspas, eu castigarei a casa de Jeú por causa do sangue de Israel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Oséias 1, versículo 4. A morte de Eliseu, 2 Reis 13, versículos 14 a 25. Eliseu, de acordo com a ordem de Deus, havia enviado seu servo para ungir Jeú como rei. Uma vez que sua missão foi cumprida, ele deve fugir e não esperar. O profeta mostrou claramente que entre ele e aquele homem violento e sem princípios não havia nada em comum. Jeú, por sua vez, embora estivesse preparado para cumprir as instruções que correspondiam às suas ambições, não tinha consideração pelo homem de Deus. Assim, durante o seu reinado e do seu filho, o profeta é totalmente ignorado. Há 45 anos não ouvimos mais falar de Eliseu. Durante esses anos, reis e pessoas estão separados de Deus e seguem um mau caminho. Jeú não se preocupou em andar na lei de Deus. Ele não se desviou dos pecados de Jeroboão, seu filho. Jeocás agiu errado aos olhos de Deus. Como resultado, a fúria de Deus se acendeu contra Israel
e os entregou nas mãos de seus inimigos. 2 Reis 10, versículos 31 a 33 e capítulo 13, versículos 1 a 3. Durante o reinado de Joás, seu sucessor, a longa vida de Eliseu chegou ao fim. Joás, por mais perverso que fosse, sabia como apreciar a misericórdia dos outros. Sem dúvida, ele sentia que a presença de Eliseu no país era realmente um poder para o bem. É por isso que ele ficou genuinamente chocado quando a morte do profeta se aproximou. O rei chorou quando Eliseu estava para morrer e parece entender que a carruagem de Israel e seus cavaleiros que levaram Elias ao céu, agora ajudavam Eliseu que havia chegado aos seus últimos momentos. Joás, como seu pai e avô, havia ignorado os profetas durante sua vida e ainda quando ele finalmente o visita, ele descobre, mesmo na hora em que o profeta está para morrer, que há nele o poder de graça de Deus para liberar. O rei é instruído a pegar um arco de flechas e colocar a mão no arco, e então Eliseu colocou as mãos nas mãos do rei e ordenou que ele atirasse. Com isso, ele sugere que a mão do rei, fortalecida pela do representante de Deus, o libertaria de seus inimigos. O rei não é assim levado a entender que perda sofreu por ignorar o homem de Deus. Se ele tivesse se voltado para o profeta antes, não teria ele o poder e a graça de Deus para livrá-lo de todos os seus inimigos? E mesmo agora, você aprendeu sua lição? Eliseu vai colocá-lo à prova. O profeta parece dizer: mostrei-vos o que significa esta flecha, que significa uma vitória sobre os vossos inimigos. Agora pegue as flechas e bata no arco. Infelizmente, a fé do rei não se eleva aos recursos de Deus. Ele ataca 3 vezes e para. Se sua fé fosse mais simples, ele não teria esvaziado a sua aljava. Ele tinha o poder de destruir o inimigo completamente. Eu não tinha fé nem discernimento espiritual para usá-lo. Quantas vezes, como ele, somos levados a circunstâncias em que só a fé e a espiritualidade podem funcionar. Infelizmente, muitas vezes essas circunstâncias revelam nosso baixo estado espiritual. Eliseu repreende o rei por sua falta de fé, enquanto também lhe diz que ele será favorecido pela graça de Deus apenas 3 vezes. Assim, a última palavra deste servo honrado por Deus anuncia a libertação misericordiosa e está de acordo com o ministério da graça que caracterizou sua longa carreira. Pela ilusão à carruagem de Israel e seus cavaleiros, parece que o rei Joás supôs que Eliseu seria arrebatado ao céu da mesma maneira que Elias. Mas quando chegamos ao relato de seu fim, não vemos nenhuma demonstração extrema de poder sobrenatural. Em notável contraste com o fim do caminho de Elias, temos a declaração simples: e Eliseu morreu e o sepultaram. Porém, Deus honrará seu servo fiel de sua própria maneira em seu tempo. Deus concedeu grande honra a Moisés, enterrando-o em uma tumba desconhecida por todos. Mas talvez um maior estivesse reservado para Eliseu, porque de acordo com seu ministério da graça, Deus usou sua morte para ilustrar o maior de todos os milagres da graça, tirar vida da morte. Assim, no início do ano seguinte, um homem foi sepultado na tumba de Eliseu, e lemos que quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e se pôs em pé. Quando você fizer de sua vida uma expiação pelo pecado, você verá a linhagem, Isaías 53, versículo 10, onde está escrito: aquele de quem Eliseu era apenas uma figura.
Quando o Senhor Jesus entra na morte, ele adquire uma linhagem. Seu grão de trigo não cai na terra e morre e fica só, mas se morrer dá muito fruto. Evangelho de João 12, versículo 24. Este grande mistério não está prefigurado nessa cena que acabamos de ver? O inimigo mantinha o povo de Deus em cativeiro. A morte estava sobre eles e a única coisa que o homem podia fazer era enterrar seus mortos. Mas quando a morte entrou em contato com aquele que, em figura, havia entrado na morte e na graça, aquele que poderíamos dizer recusou-se a ser levado à glória pela carruagem e cavalaria e escolheu o caminho da sepultura, houve como resultado glorioso vida e ressurreição. O homem reanimou-se e pôs-se de pé. E além da vida tirada da morte, houve a libertação do inimigo, porque lemos que Deus foi misericordioso com seu povo e teve misericórdia deles, e teve compaixão deles, e olhou para eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ele não queria destruí-los ou expulsá-los da sua presença, até hoje. Assim termina a maravilhosa história deste homem de Deus, que teve o grande privilégio de ser o mensageiro da graça de Deus no meio de uma nação apóstata e perante o mundo mau. Como um estrangeiro celestial, ele passou por seu caminho moralmente separado de todos, mas um servo de todos na graça, acessível a ricos e a pobres. Ele é encontrado em todas as situações, entra em contato com todos os tipos de homens. Ele executa seu serviço às vezes dentro dos limites da terra de Israel e outras vezes além de suas fronteiras. Mas onde quer que esteja, em qualquer circunstância que encontre, com quem tenha de agir, o seu único e invariável objetivo é tornar conhecida a graça de Deus. Às vezes, eles zombam dele, outras vezes é ignorado e esquecido. Além disso, os homens planejam tirar sua vida, mas apesar de todas as oposições, ele continua o seu serviço amoroso, removendo a maldição, preservando a vida dos reis, alimentando os famintos, ajudando os necessitados, curando os leprosos e ressuscitando os mortos. Ele não admite nada em seus caminhos e em seu estilo de vida que seja incompatível com o seu ministério da graça. Rejeita as riquezas desse mundo e os dons dos homens, aceitando ser pobre para que os outros se enriqueçam. Tudo isso o torna apto a ser uma figura daquele muito maior do que ele, por quem a graça e a verdade vieram a este mundo, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Que ele se fez pobre para que pudéssemos ser enriquecidos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Que ele sofreu tal contradição dos pecadores. Hebreus 12, 3. E que no final ele deu sua vida para que a graça reine pela justiça. Romanos 5, 21. Além disso, embora Eliseu seja uma figura do Cristo que havia de vir, ele também é um exemplo para cada crente, ensinando-nos que, em meio a todas as circunstâncias dessa vida, devemos, em face das necessidades dos homens, ser os mensageiros da graça que nos procurou em toda a nossa decadência, para finalmente nos colocar com o homem na glória, fazendo-nos semelhantes a ele, ali onde estaremos para sempre, para louvor da glória de sua graça. Efésios 1, versículo 6.